Bom, talvez você não me conheça ainda, porque, bom, o canal é novo de qualquer jeito. Mas hoje eu vim contar uma história muito especial, que é como o Life is Strange mudou minha vida. Então, se você puder deixar o like e se inscrever. Bom, eu não joguei Life is Strange no lançamento. Na real, eu ignorei ele por muitos anos. Mesmo com alguns amigos haviam me recomendado, tinha boas análises, mas, eu ignorava ele completamente. Até que em janeiro desse ano, pra vocês verem como não foi no lançamento, alguns meses, eu acho que uns 2 meses depois de eu ganhar meu PS5, eu não conseguia jogar nada. Sabe aquela fase que, você tem o que você sempre queria, mas você não consegue jogar nada? Jogo que eu levava 4 dias pra zerar, eu levava meses. Como o Ratchet Clank. Não tô falando que o jogo é ruim, mas era um jogo que eu zeraria em uma semana fácil, e eu demorei uns 2 meses pra zerar ele. Então, nessa busca por um jogo novo, eu vi o Life is Strange que tava na PS Plus, e que ia sair eu acho que no dia 20 daquele mês. Aí eu pensei, vou testar, né? Pô, tá aí já, né? Tô pagando a Plus mesmo. E instalei sem expectativa nenhuma. E, cara, que jogo, mano. Eu zerei em 3 dias com 15 horas de gameplay, ou seja, era uma coisa que eu não fazia há muito tempo, que era jogar no mínimo 5 horas por dia. E eu fiquei totalmente imerso naquele jogo, aquela trilha sonora incrível, a história sem palavras pra descrever, as escolhas, cara, tudo me prendia naquele jogo. E até os bugs que a comunidade reclamava, pelo que eu vi depois, passou despercebido, como as expressões faciais. Que só foi me incomodar mesmo lá pro final do jogo. Mano, e não mudou nada na minha experiência, foi incrível, cara. E aquele final, mano, mexeu alguma coisa comigo, cara. Uma coisa que eu não sentia há muito tempo jogando videogame, acho que a última vez que eu tinha sentido alguma coisa foi com Red Dead 2. Mexeu comigo de um jeito que acho que nenhum jogo mexeu tanto assim. Talvez tenha sido até mais que o Red Dead 2, por isso virou meu jogo favorito hoje em dia, o Life is Strange 1. Que eu até platinei, inclusive. Uma coisa que eu faço praticamente nunca. Eu comprei o PS4 em 2021 e eu zerei 2 jogos, que foi Spider-Man 2018 e Spider-Man Miles Morales, e só esse ano que eu quis platinar outro, mano. Acabei de falar que o Life is Strange 1 me impactou muito, fazendo eu voltar a jogar videogame, que, cara, foi uma coisa absurda. Eu não conseguia jogar 30 minutos em jogo de história. Eu sempre tinha que ir pra um jogo Fortnite, Rocket League, jogos assim que são mais rápidos, né, competitivos, porque nada me prendia. E o Life is Strange mudou isso completamente em mim. Me fez criar, eu queria jogar de novo, mesmo tendo acabado de zerar, porque aquilo tudo, amei aquele jogo, fiquei triste. E, cara, Before the Storm foi a chance disso, porque passava antes do primeiro, né? Então, fui jogar ele, que ele também saía na Plus daquele mês. Obviamente, ele é inferior ao primeiro? Sim, mas ele é incrível, cara. Mano, aí ele aprofunda a história do primeiro um pouco, mostrando a Chloe e a relação dela com a Rachel, que era completamente desconhecida pra mim. Eu sabia que elas se conheciam, lógico, por causa do que falava no primeiro, né? Que ela ficava toda hora falando da Rachel. Mas a gente não sabia como que era essa relação, pelo menos eu não, né? Que o jogo já é um pouco antigo. E, cara, incrível, mano. Incrível. Não sei nem explicar, assim. Achei muito bom, apesar de ter alguns defeitos que é assunto para outro vídeo. Foi incrível pra mim. E apesar dos problemas dele, cara, vale muito a pena jogar. E, se fosse pra dar a nota, daria um 8 de 10, tranquilo, cara. E seguindo pro Life is Strange 2, que eu acho que foi os jogos que eu mais cheguei com preconceito, assim. Porque como o 1 e o Before the Storm meio que quiseram voltar a ter vontade de jogar videogame, meio que eu criei um apego ali por Arcade AB, Max, a Chloe. E personagens completamente novos no segundo jogo. Eu fiquei, nossa, vai ser qualquer coisa aí, né? A história dos dois irmãos, do Sean e do Daniel, é incrível. E, mano, eu acho que ela aborda um tema até mais profundo que do primeiro jogo. Apesar do primeiro jogo ser muito profundo também. Mas, cara, o desenvolvimento desses dois é excelente. E a história é incrível e continua aquele esquema de não ter final feliz, né? Porque a Dontnod, mano, elas odeiam os fãs dela, aparentemente.
Acho que faltam um pouco os personagens secundários às vezes, mas completamente compreensível porque a gente tá sempre andando naquele jogo, né, por causa da história. Então tem que sempre estar apresentando personagem novo, gente nova, então seria difícil aprofundar todo mundo, né? Então eu acho que esse é o único defeitinho, assim. E talvez os episódios, às vezes, tipo, demoram muito pra pegar um ritmo. Começa muito lento, e até aí não é problema, é que o problema é, fica muito lento por muito tempo. Às vezes pra você pegar o ritmo do episódio ali, é 1 hora, 2 horas. Então eu acho que foi só isso que faltou, mas a história é incrível, vale muito a pena jogar. Tão bom quanto o primeiro. E é melhor que o Before the Storm, eu acho que em tudo, claro. Bom, ele foi feito pela Dontnod, coisa que não foi Before the Storm, que é a Dontnod. Uma das maiores qualidades dela é fazer o jogo sem medo de crítica, perder patrocínio. Eles falam o que eles querem falar e ponto, mano. Isso é incrível. E apesar do primeiro jogo ser um 10 de 10, eu daria um 9 de 10 pra esse jogo, porque eu preferi o primeiro. Criei um apego, talvez pelo apego de Arcadia Bay, dos personagens, mas talvez seja só coisa minha mesmo. E bom, o último jogo que eu joguei da franquia foi o True Colors, que eu já fui com a expectativa um pouco menor, porque bom, eu já vi lá que a Dontnod já não tava mais na produção, tinha algumas análises negativas, mas ainda assim eu fui jogar, claro. Eu amei a franquia, e o jogo não é ruim, por incrível que pareça. Heaven Springs é lindo, é linda, mano. Eu achei muito bem ambientado, pra falar a verdade. E a Alex, que é a protagonista, é muito carismática, que salvou muito o jogo na real. E, cara, a única coisa que falta no jogo é o impacto emocional, eu diria eu. Às vezes eu acho que o final não foi tão impactante. A morte do Gabe, por exemplo, que é o irmão da Alex, tá no trailer. Então faltou uma surpresa e eu achei ela um pouco mal desenvolvida. Mas pode ser apenas opinião minha. Às vezes outras pessoas não acharam isso, eu não vi outras análises recentemente, pra lembrar um pouco. Então, eu acho que o grande problema desse jogo foi que, por ser um... Tipo, agora a Deck9 tava assumindo a linha principal de Life is Strange. Eles quiseram jogar seguro, tipo, muito seguro pra não, né, não ter chance de ter erro. E acabou ficando meio raso. E aí, tipo, as consequências das escolhas, não tem muita, parece. Então, sei lá, eu achei que foi isso. Apesar que provavelmente, cara, pelo que eu vi lá, teve muita pressão da Square Enix com esse jogo. Questão do desenvolvimento dele, muitos problemas de desenvolvimento. E às vezes esses defeitos que eu digo foi mais culpa da Square Enix do que da própria Deck9. Mas vamos ver aí nos próximos da franquia. E lembrando, tá? O True Colors é longe de ser ruim. É bom, vale a pena jogar. Pelo menos uma vez ali pra você ter sua experiência. Porque vale muito a pena de qualquer jeito. A ambientação é incrível, o protagonista é incrível. Tem alguns personagens que eu achei meio ruins, sim, mas tem personagens incríveis também, cara. Se fosse pra dar uma nota, acho que eu daria um 7 de 10, tranquilo. Mas o jogo é bom sim, galera. E só pra deixar claro, o Double Exposure, ele não tava na PS Plus. Então já demoraria mais pra jogar ele, porque é caro, né? Então eu fui ver algumas análises, vi alguns vídeos e eu não gostei. Acabei só acompanhando a história pelo YouTube mesmo. Então achei que não compensava comprar, nem joguei. Então nem vou fazer uma análise em si sobre ele. É isso, galera. Essa foi minha experiência com Life is Strange, uma franquia que ela reacendeu minha paixão por jogos narrativos, assim, completamente. A franquia me pegou num momento em que nada me empolgava e foi como, mano, foi uma luz do fim do túnel, assim, posso dizer, porque eu tô completamente minha vontade de jogar. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa o like, por favor, se inscreve no canal. E até mais. Chloe, I'm not crazy. There's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to me, Max. I had the same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But high, right? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. What the hell
hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything. Through the blizzard